A população muitas vezes desconhece ou precisa que a sua memória seja refrescada em relação aos muitos casos de escândalos de corrupção que já existiram no Brasil até agora, pelo menos os que já foram descobertos, né? Nós sabemos que o ato da corrupção, a corrupção faz parte, né, da sociedade. Não existe só corrupção no Brasil. Existe corrupção em todos os países. Claro que alguns países, ao longo de algumas centenas de anos, conseguiram superar melhor e lidar com essa situação, porque a corrupção da classe política depende do amadurecimento da própria população. Não tem como, é impossível ter uma população honesta e políticos corruptos. Um leva ao outro. Se existem hoje políticos corruptos, é porque existe também população corrupta, não generalizando. Mas a minha participação hoje, ela vai falar sobre os 10 maiores casos de corrupção no Brasil, refrescando a sua memória. Nos anos 90, nos meados dos anos 90, aconteceu um dos maiores escândalos, com um desvio de 800 milhões de reais na época, que era muito dinheiro, que é os anões do orçamento. O caso dos anões do orçamento ocorreu no final dos anos 80, início dos anos 90. Para investigar o caso, foi aberta uma CPI em 1993, que acabou investigando 37 deputados federais. Desses seis foram cassados e 4 renunciaram. Na época, o deputado João Alves de Almeida, deputado desde 1963 a 1994, era o líder dos anões do orçamento. Na nona colocação está a navalha na carne, que aconteceu em 2007. O valor desviado foi de 1,6 bilhão de reais. Descoberto no ano de 2007, o esquema da Operação Navalha envolvia, a exemplo do caso dos anões do orçamento, o uso de emendas parlamentares para a realização de obras públicas. No centro do esquema, a empreiteira Gautama estava no centro dos esquemas, né? Ao todo, 49 pessoas foram presas, incluindo o ex-governador do Maranhão, Jackson Lago. Será que resolveu realmente? Será que essa navalha ainda precisa ser cortada muitas vezes na carne? É a pergunta que fazemos. Em oitavo lugar está o juiz Lalau. Você lembra do Lalau? Muito. Lalau e aquele esquema lá do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. O juiz Nicolau dos Santos Neto, hoje é falecido, e o ex-assessor Luiz Estevão, do Distrito Federal, eles participaram ativamente da corrupção, de um dos maiores atos de corrupção dentro do judiciário, né? Com desvio de verbas na construção do Fórum do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo. Foram 2 bilhões de reais desviados. Em sétimo lugar está a Georgina de Freitas. Você lembrava, Zé Neto, da Georgina de Freitas? Georgina de Freitas. Em 1991. Para você ver, né, como a gente precisa ser relembrado, né? Por isso que eu coloquei o título hoje, Refrescando a Memória. A Georgina de Freitas, ela atuou durante muito tempo como advogada e procuradora da Previdência Social. Durante 2 anos, ela liderou uma rede responsável por fraudes milionárias no Instituto Nacional de Previdência, o INSS, Instituto Nacional de Segurança Social, incluindo supostas indenizações concedidas a supostos beneficiários da Previdência. Na época de 1991, foram desviados 2 bilhões de reais. Em sexto lugar, está o moído lá com os fundos de pensão. Criado para garantir aposentadorias e pensões de funcionários de empresas estatais, os fundos de pensão são hoje gigantes, que englobam 2 milhões de beneficiários e detêm cerca de 15% da dívida pública. O prejuízo estimado na época que foi aberta a CPI incluía o indiciamento de mais de 200 pessoas e 3 bilhões de reais foi o que conseguiram calcular do que foi desviado apenas nos fundos de empresas estatais. Os valores podem alcançar cifras ainda maiores. Em quinto lugar, em termos de corrupção no Brasil, está o Banco Marca. Em 1999, o banco foi alvo de uma CPI, onde descobriu-se que Cartiola possuía informações internas. Me perdoe se errei na pronúncia do nome do cidadão.
internas no Banco Central, que provocou a demissão de diretores da instituição. O presidente da instituição, Francisco Lopes, recebeu pena de 10 anos de prisão. Em 2008, Carciola foi preso em Mônaco após uma viagem que saiu da Itália, onde se refugiou. Sabe quanto foi desviado aqui nesse banco, essa CPI do Banco Marca? 3,7 bilhões de reais. Em quarto lugar está Vampiros da Saúde, com desvio de 4,8 bilhões de reais. Foi descoberto esse esquema pela Polícia Federal no ano de 2004 e se diz que tinha um esquema, né? Aliás, se diz não, teve um esquema dos chamados de vampiros da saúde que operava envolvendo empresas, funcionários do Ministério da Saúde e deputados federais, ao menos desde 1990. O esquema principal do grupo consistia em fraudes de licitação, gerando sobrepesos na compra de remédios e hemoderivados. Daí o nome da operação. Repito, 4,8 bilhões de reais foram desviados. Em terceiro lugar está a Operação Zelote, iniciada em março de 2015. Apurava corrupções do CARF, o Colegiado de Administração de Recursos Fiscais, envolvendo dezenas de grandes empresas nacional conhecidas. Segundo apurou a Polícia Federal na época, tais empresas e empresários teriam pago propina por intermédio de lobistas para anular multas aplicadas pela Receita Federal. Dentre os nomes suspeitos estão 70 empresas em todo o Brasil, inclusive bancos e emissoras de TV, fornecedoras de empresas de TV, afiliadas, né? Em segundo lugar está a Banestado, em 1996. Nesse aqui do Zelote foram desviados 19 bilhões de reais. Em segundo está o Banestado, aconteceu em 1996, essa aí foi em cima de recursos ilegais que foram enviados para o exterior, né? Durante anos, centenas de empresas de muita gente rica e famosa no Brasil enviaram para a agência do banco em Nova York recursos por meio de conta CC5, uma espécie de conta criada pelo Banco Central para permitir que brasileiros residentes no exterior pudessem trocar a moeda nacional por moeda estrangeira de forma simplificada. O desvio, 30 bilhões de reais. Em primeiro lugar no Brasil está a famosa Operação Lava Jato. Foram mais de 1.200 processos instaurados, 160 prisões, 52 acordos de delação premiada, 209 acusações, 105 condenados, 5 acordos de leniência, 16 empresas envolvidas e mais de 42,8 bilhões de reais desviados. Trata-se da maior operação da história do Brasil até agora. Deixa eu ver aqui, dinheiro com força, viu? Ao todo juntando todo, já disse, os 37,6, mas juntando em valores atuais, para não entrar aqui em detalhes de valor por cada situação, pode chegar hoje a 88,8 bilhões de reais só na Petrobras que foi desviado. Isso aqui foi o moído do governo, que estourou no governo de Dilma, que envolveu Lula, e ainda tem alguns processos e muita gente foi presa. Só na Lava Jato foram 88,8 bilhões de reais desviados. Dados, eu não procurei ver os dados atualizados, mas pelo menos há 2 anos atrás tinha se devolvido à Petrobras um pouco mais de 6 bilhões de reais. Isso aqui são os 10 maiores casos de corrupção em nível nacional no Brasil. Só para vocês terem ideia do que já foi desviado hoje no nosso país. E aqui a gente não está nem incluindo muitos esquemas de corrupção que existem nos municípios, que existem em secretarias, que existem em governos estaduais. Como bem falou José Dias Neto, são mais de 200 bilhões de reais que são desviados anualmente no Brasil. É muito dinheiro que dava para resolver a fome de muita gente nesse nosso Brasil. Mas, infelizmente, nenhum desses políticos chegaram lá
tomando o poder. Todos eles chegaram ou ainda estão no poder graças ao voto da população. É por isso que eu digo, o país que tem políticos corruptos é porque tem uma população que gosta da corrupção. Imagine aí, você que mora em muitos municípios, quantos prefeitos ladrões estão metendo a mão no nosso dinheiro? E aí vai faltar emprego e renda, vai faltar moradia, vai faltar serviço de qualidade urbanística, vai faltar atendimento nos hospitais, vai faltar atendimento nos postos de saúde, e na corrupção não é só o dinheiro que se é perdido, vidas também são perdidas. Infelizmente, o povo gosta muito de culpar os políticos e os seus indicados para os cargos públicos, mas afinal de contas, o povo brasileiro, principalmente o eleitor, não na sua maioria, tem uma parcela de responsabilidade em todos esses escândalos de corrupção em nosso Brasil. A questão é, existe algum governo, seja ele municipal, estadual ou federal, que não tenha um escândalo de corrupção? É muito difícil. Se existe, eu não conheci ainda. José Dias Neto. Calhau Conrado, 17 horas tem o Diário News. Hoje, às 17 horas, tem um programa Diário News, a revista eletrônica na TV Diário do Sertão. Hoje nós teremos as seguintes colunas semanais: o Diário de Obras, com o engenheiro Fernando Figueiredo. Ele vai iniciar hoje uma série analisando a arquitetura das igrejas da cidade de Cajazeiras. Teremos também o advogado Guilherme Moreira. Ele vai falar sobre os destinos do nosso Brasil, o que nós devemos esperar segundo as leis, e também teremos o comentário político no Língua Afiada com Erlânio Cavalcante e muitas novidades e polêmica no nosso programa Diário News, que começa às 5 horas aqui na TV Diário do Sertão.